Terça-feira, dia 4 de abril. Peçamos ao Espírito Santo, que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que lhe procurassem saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não pode me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa terça-feira da Semana Santa, a liturgia nos traz o relato da traição, o relato do momento em que Judas é revelado aos discípulos que ele seria o traidor. E nesse momento, os discípulos ali em volta de Jesus ainda não compreendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Eles ouviam Jesus dizer que um de vós há de trair, mas parecia que não fazia sentido. Jesus acabara de falar que um daqueles seria o traidor. Jesus mandou Judas sair e, tomado já pelo demônio, Judas saiu e os discípulos ficaram sem entender. Simão, aquele que com certeza aprendeu muito de Jesus, não compreendia e por isso se colocava à frente daquilo que Jesus precisava realizar. Pedro perguntou a Jesus o porquê não poderia ir, e ele ouviu Jesus dizer que não poderia ir naquele momento, mas que faria em um outro momento. E teve que ouvir de Jesus que ele o negaria. São tantas coisas que esses discípulos passaram
e nós podemos trazer como ensinamento para a nossa vida: a traição de Judas e a falta desse arrependimento, a negação de Pedro e a sua vida toda dedicada a Cristo, arrependido do que ele tinha feito. Aqui nós podemos ver que Jesus sofreu com a traição. Jesus diz que se sensibilizou por aquela situação e revelou a todos que um deles iria o trair. Jesus, ele sendo homem era Deus e ele sendo Deus era homem. Ele sentia as mesmas emoções que todos nós sentimos, daquele jeito em que, quando ele estava perto do túmulo de Lázaro, ele chorou, sinalizando para nós esse sentimento que todos nós temos. Aqui no início desse evangelho diz que Jesus ficou profundamente comovido. Ele sofreu, porque sabia que uma daquelas pessoas iria traí-lo. Nós precisamos trazer a reflexão desse evangelho para os dias de hoje e imaginar como é o meu relacionamento com Jesus. Como eu estou me comportando sentando à mesa junto com Jesus? Será que eu também não tenho imitado as mesmas coisas que o próprio Judas Iscariotes fez? Quantas e quantas vezes que escolhemos aquilo que nos traz a riqueza deste mundo e traímos aquele que pode nos dar a riqueza da vida eterna. Judas escolheu a riqueza deste mundo, só que, dominado por Satanás, não teve coragem de se arrepender. Pedro, na sua humanidade, não estava tomado por forças malignas, negou a Jesus, mas se arrependeu. Essa é a grande diferença daquele que quer caminhar com Jesus, daquele que quer procurar a santidade e conquistar a vida eterna. Mesmo errando, ele caminha no arrependimento. E é assim que nós precisamos buscar a nossa santidade diária, para que então nós, mesmo muitas vezes negando a Jesus, nos arrependemos e voltemos para Ele a todo instante. Peçamos ao Espírito Santo que tire todo o espírito maligno que nos tenta a trair o nosso Senhor e que nos dê uma fé maior, para que todas as vezes em que negarmos Jesus com as nossas ações, nós possamos verdadeiramente nos arrepender e voltar para Ele. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.